E aí, vamos ver como foi que a imprensa europeia repercutiu a vitória do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Teve destaque aí da imprensa europeia, né? O Diário AS da Espanha falou sobre a vitória. O jornal Bild da Alemanha também destacou muito a torcida aí do Flamengo, a festa e a presença do Bayer Leverkusen assistindo o jogo. E a imprensa de Portugal também deu destaque para o jogo. Vamos ver aí o que é que eles falaram, se liga aí. Bom, rapaziada, o Diário AS da Espanha destacou o seguinte: a guerra entre Felipe Luiz e Pedro acabou. O atacante retornou ao elenco e marcou o gol da vitória contra o Fluminense. Após a partida, ele admitiu ter tido uma semana muito ruim. Então, esse aí é o título do jornal, né, que está dando destaque aí para a repercussão, toda aquela polêmica que teve. Depois ele escreve mais abaixo, né? Após perder as duas últimas partidas por decisão de Felipe Luiz, Pedro retornou ao elenco do Flamengo para o clássico contra o Fluminense. O brasileiro foi reserva, mas entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do seu time aos 85 minutos, né? E lá na Europa eles colocam tudo junto. Então eles destacam aí e ainda escreveram mais. Após a partida, Pedro mencionou ter se sentido afetado pelas capturas de tela vazadas, nas quais o membro da diretoria do Fla o havia colocado à venda por 15 milhões de euros. Ele próprio reconheceu ter se sentido emocionado e abalado, e que o episódio afetou seu desempenho nos treinos. Esse foi o motivo pelo qual Felipe Luiz deixou o camisa 9 rubro-negro de fora contra São Paulo e Santos. O técnico também criticou publicamente a postura do jogador em relação à imprensa, chegando a dizer que o comportamento de Pedro foi deplorável, quase ridículo. Ele tá voltando aí o que tinha acontecido já, né? O jornal Bild da Alemanha colocou o seguinte título: Bayer brilha no Maracanã, com escolta policial até o derby Fla-Flu. Ele está se referindo aí que o time foi assistir o jogo do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense, né? Já que o Leverkusen já tinha jogado com o sub-20 do Flamengo e tinha levado uma sonora goleada de 5-1. Eles falaram: aquela foi uma noite inesquecível. Toda a comitiva do Bahia profissional, jogadores do sub-19, comissão técnica e a lenda do clube, Paulo Sérgio, visitou o lendário Maracanã na noite de domingo, em 2 ônibus, acompanhados por escolta policial do hotel do time até o estádio. Os jogadores do Leverkusen viajaram para o derby Fla-Flu, nome dado ao acirrado confronto urbano no Rio de Janeiro entre os arquirrivais Flamengo e Fluminense. Dá pra ver aí na foto aí também o Chaka, né? Grande jogador. O Flamengo, anfitrião do Bahia no campo de treinamento, venceu por 1-0 pouco antes do apito final, diante de 58 mil torcedores. Ele destacou aí a quantidade de flamenguistas. A torcida do Flamengo foi em peso. O jogo teve poucos momentos marcantes, mas a atmosfera na arquibancada era eletrizante. Eles ficaram impressionados com a torcida do Flamengo e puderam ver de perto, né, o quanto a torcida do Flamengo é grande e como lota o Maracanã em pleno domingo à noite ou na quarta-feira, sempre lotando. Então os alemães ficaram super impressionados com a quantidade de flamenguistas que estavam no estádio. Isso é bom para reforçar a marca do Flamengo no contexto internacional, na Europa. Cada vez mais fica mais evidente aí depois do Mundial de Clubes que os times brasileiros, no geral, estão mais conhecidos. Teve uma procura maior pelo futebol brasileiro, pelas competições, pelos clubes, jogadores, que antes se limitava aí somente a imprensa brasileira ou sul-americana. O próprio Bayer Leverkusen, ele veio nessa intenção de fazer o marketing com o Flamengo para que a marca do Bayer também ficasse mais conhecida no Brasil, porém já é bem conhecida, né? Os dois Bayers são bem conhecidos no Brasil. O Bayer Leverkusen também tem uma camisa muito bonita, rubro-negra, parecida com a do Flamengo. Eles só não contaram com a goleada, né? Não esqueceram de combinar aí com a galera do Sub-20 e acabaram levando a goleada. A imprensa de Portugal também deu destaque. Colocaram no título da capa: Pedro volta após castigo interno e dá a vitória ao Flamengo.
Aí já foi um pouco mais pesado esse título, né, da imprensa portuguesa. Eles destacam muito o Brasileirão também agora, estão dando muita visibilidade. Tem essa polêmica aí, né? Quem é o melhor futebol, o Brasileirão, qual o campeonato mais difícil é o Brasileirão, ou se é a Liga NOS. Tem essa polêmica que está gerando bastante repercussão. Eles colocaram na perseguição ao Cruzeiro de Leonardo Jardim, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0, 15ª partida do Brasileirão no Maracanã. Com este resultado, a equipe de Felipe Luiz está a 3 pontos da liderança, com o jogo a menos devido à participação no Mundial de Clubes. Esse detalhe aí também. O jogo serviu também para a redenção do avançado Pedro. O avançado seria o atacante ou centroavante, né? De volta à equipe depois de ter sido afastado durante por falta de empenho nos treinos, frente ao São Paulo e o Santos. Ele está só recapitulando o que já foi falado aqui e o que aconteceu. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do conteúdo, da repercussão aí da imprensa estrangeira sobre o Flamengo e sobre a partida, se inscreve no canal, deixa o like aí, deixa o comentário pra gente sempre estar acompanhando aí os bastidores e as notícias, né, que envolve o futebol brasileiro, o Flamengo. Beleza? Valeu, tamo junto.